Pessoal, umas coisinhas. Em relação à nossa NBR 6492, que eu tinha falado, que teve atualização em 2021, que ela não foi o suficiente, não foi o que a gente estava esperando, que fosse um direcionamento para o digital, mas só para a gente abrir ela e dar uma lida, ela continua sendo o nosso maior direcionamento para fazer uma representação gráfica. Tá? Ela teve a sua atualização, então ela veio com mais elementos, só que podia ser mais específico digital, tá aí a nossa crítica. Mas não quer dizer que ela não seja utilizável, respeitável, orientável. Né? Então assim, nesse aqui a gente vai ver, aqui, ó, são 48 páginas, e ele vai falar escopo, normativas, ela fala sobre as definições de carimbo, sobre corte, cota de nível acabamento, osso, croquis, né? Fala tipo, como se fosse um glossário no primeiro momento, o que é aquela palavra, né? Prancha, o que significa. Né? Beleza. Tem as formatações de papel, vai fazer aqui. Né? Tem os elementos que precisam estar nas identificações. Isso aqui, basicamente, vocês já seguiram um pouco, vocês já têm um pouco de experiência nisso. Mas descendo, muitos gráficos, descendo, cadê os desenhos? Aqui, ó. Aqui começa um pouquinho questão das linhas contínua larga, contínua extra larga. E para que serve as linhas extra larga? Para que serve as linhas contínua larga? Para que serve a estreita, contínua estreita? Para que serve a zigue-zague? Para que serve a tracejada estreita? Traço ponto extra. Então aqui já começou os desenhos que a gente tinha falado agora há pouco sobre o ritmo das linhas. Né? Se eu quero tracejado, como que eu quero elas. E também a espessura. Nesse momento, não está falando sobre as cores, porque as cores, no final, elas vão virar todas preto e branco, com algumas exceções, como a vegetação, que às vezes a gente coloca ela para ser impressa ou plotada verde, as cotas, que a gente coloca elas para ser impressa ou plotada vermelho, água, que a gente coloca para ser impressa ou plotado azul, né? Tem mobiliário, às vezes a gente coloca marrom. Alguns tipos de achura, às vezes a gente coloca um cinza claro. Então, assim, vai ter algumas variações conforme a gente precisa. Tá? Além disso, aqui está falando sobre o grupo de linha, né? Que a gente tinha especificado a 03, 02, na verdade a mais fina nossa, a 030. E se a gente olhar aqui, a 030, cadê ela? Né? Ela entraria como uma linha larga. Né? Então, a mais fina nossa entraria como uma linha larga. Então, a gente precisaria rever aquelas numerações de espessura de linha. Para um primeiro momento, está o bastante. Né? Mas, aqui teria o agrupamento que não ia ficar exatamente, né, encaixado como que a gente quer, que o mais fino seria o vermelho. Né? Então, aqui tem aqui as demonstrações das linhas larga, estreita, né? E a metragem. E aqui começa alguns desenhos que eles servem como orientação. Então, esse daqui vai ser a nossa Bíblia. A gente vai seguir isso aqui para ser representativo. Só que a gente precisa atingir essa representação através do mouse, né? Através do meio digital, não do meio grafite. Né? Então aqui, por exemplo, a gente já começa a perceber que tem a representação de corte, que vocês já viram, né? Tem as especificações, tem as metragens, daqui a pouquinho vai falar sobre esse símbolo. Tem a questão do plano de corte, que ele vai estar falando aqui, está escrito, descrito, o que cada um dos campos atinge, né? Aborda, na verdade. Aresta visível, linha contínua estreita. Aqui, topografia, né? Perfil natural do terreno, como que ele é representado, qual que seria a espessura. Então aqui tem todas as etapas para a gente poder utilizar. Né? Topografia de novo ainda. Aqui tem os tamanhos, uma altura 1,8 milímetros, com corpo 7,5 pontos.
A altura 3,5 milímetros, a altura do corpo seria 14 pontos, porque nos programas, alguns programas, nós não trabalhamos com os milímetros da letra. A gente trabalha com essa numeração de pontos. Word, por exemplo, você vai lá, Word 12. O que é 12? 12 milímetros, 12 centímetros, 12 quilômetros? Não, 12 pontos. Tá? Então aqui a gente tem um visual de qual que é o tamanho de cada... qual o tamanho, né, de cada ponto. Aqui descendo um pouquinho, tem mais especificações visuais da parte textual, né, os milímetros, qual que é o corpo, qual que são os pontos, onde que eu uso, de novo, só para usar como referência, escala gráfica. Aqui eu já tenho representação de norte. Mas aqui não tem uma milimetragem, aqui não tem elementos que vão me auxiliar tanto quanto eu gostaria. Aqui embaixo eu tenho indicações de acesso com os milímetros. Aqui eu tenho os tamanhos dos elementos. Beleza. Esse daqui ele não está sendo tão específico para os símbolos. Então o que eu faço? Choro? Berro? Tudo mais? Não. Nesses momentos nós vamos ter... Nesses momentos, eu vou colocar lá no grupo essa apostila aqui, que é uma apostila complementar. Tá? Essa apostila complementar, ela segue as normativas da NBR 6492, só que ela é um pouquinho mais mastigada. Tá? Por exemplo, aqui tem o tamanho das numerações, né, das páginas. Aqui embaixo tem uma tabelinha falando sobre as linhas, para onde que usa, para mais visual. E aqui também tem questão das simbologias gráficas. Né? Por exemplo, o símbolo do norte, que lá não estava especificado qual o tamanho, aqui tem uma sugestão para ser 1,2. 1,20 na verdade. E tem uma variação da parte das simbologias da ABNT e tem a parte da simbologia que vocês vão ver no mercado, mais sofisticado, mais elegante. Por exemplo, aqui tem um monte de norte, mas enfirulado. Né? Aqui eu tenho a representação de corte, eu tenho outras representações de corte mais enfiruladas. Né? Então aqui vai ter variação entre o ABNT e o outro. Essa numeração aqui nessa apostila não é uma regra absoluta, que a norma da ABNT ela não é um processo restritivo. Ela é mais uma referência. Tá? Então, acaba que essas dimensões elas podem ser que mude de acordo com o seu projeto. Por exemplo, meu norte está aqui fazendo uma proposta de 1,20 m. Né? 1,20 m, se eu estiver fazendo um projeto urbano, esse norte vai provavelmente ficar pequeno. Então, às vezes, eu vou utilizar uma outra dimensão para o meu norte ficar visível. Tá? Então, essa apostila que eu vou colocar lá para vocês, ela vai utilizar como referência. Inclusive, tem portas de abrir ou de giro, né, como que representa uma porta de abrir ou de giro, seja ela em corte, em vista ou em planta, uma de correr ou corrediça. Aquela porta mão amiga, ela funciona mais ou menos assim. Mão amiga é aquelas que abrem e ficam uma atrás da outra. Nome totalmente quinta série, né? Mas... Eu tava pensando que não fala nada não. Mas é o nome que tem. Então, aqui, mas as formas de representação, qual lâmina, qual folha desliza, qual fica fixa, no caso da mão amiga todas deslizam. Mas uma de corrediça, uma fica fixa. Nós temos a representação aqui que vocês podem fazer uma comparação visual, eu consigo interpretar. Uma pivotante, uma basculante, uma janela de correr ou a corrediça, praticamente a mesma da porta. Uma máximo ar. Então aqui tem representações complementares, elas não são substitutivas da 6492. Tá? Então aqui